Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido o nome santo, poderoso, lindo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, para a glória de Deus. Amém? Vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar meditando nesta manhã para a glória de Deus em Jó, no seu capítulo 11, versículo 13. Jó, capítulo 11, versículo 13. Aleluia. Nós vamos ver aqui Zofar, amigo de Jó, o acusando de iniquidade. Zofar ao lado ali de Jó, aleluia, tentando entender o porquê do sofrimento do seu amigo. Por que o seu amigo Jó estava sofrendo tanto? Por que o seu amigo Jó havia perdido tudo? Aleluia, glória a Deus. E aqui Zofar o acusa, aleluia, acusa Jó, aleluia, de ter cometido iniquidade, de ter pecado contra Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos no versículo 13, aleluia, meditando aqui nesta palavra, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, e lançares para longe a iniquidade da sua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Nós vemos aqui, aleluia, eu não quero dizer que é um conselho de Zofar, que nós vemos Zofar dizendo para Jó, porque ele achava que Jó estava em pecado, que Jó havia cometido alguma iniquidade contra Deus. Aleluia. Então ele aconselha a Jó, dizendo: Jó, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, aleluia. Aqui ele dá, do capítulo 13 ao 20, ele dá um conselho, do capítulo 11 de Jó ao versículo 13 ao 20, eu vejo Zofar dando um conselho para Jó, para que Jó saísse do sofrimento. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo já nesta manhã um conselho da parte de Deus para mim e para você. Porque Deus, Ele quer me abençoar. Ele quer te abençoar. E o conselho de Deus para nós hoje é: se dispuseres o coração, aleluia, e estenderes as mãos para Deus, que nós vemos abrir o nosso coração para Deus, aleluia, se dispor o nosso coração a Deus, aleluia, e estender a mão para Deus, aleluia, se lançarmos para longe a iniquidade da nossa mão, aleluia, se nós lançar para longe a iniquidade da nossa mão, aleluia, aquilo que a iniquidade fala de algo que nós estamos fazendo, aleluia, e que está nos levando a pecar contra Deus. Então, se nós lançarmos fora, nós lançar para longe a iniquidade da nossa mão, se nós deixarmos de pecar com as nossas mãos, aleluia, glória a Deus, nós cometemos pecado usando as nossas mãos. E se nós deixarmos de pecar
lançar para fora a iniquidade. Aleluia. Iniquidade é aquilo que nós fazemos que nos leva a pecar contra Deus. Se nós lançarmos fora, para longe, a iniquidade das nossas mãos e não permitires habitar na nossa tenda injustiça, se nós não permitir, aleluia, habitar conosco, habitar na nossa tenda, na nossa casa, a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Nós podemos então levantar o nosso rosto sem mácula. O que é mácula? Sem mancha. Aleluia. Nós vamos poder levantar o nosso rosto sem mácula e estarás seguro e não temerás. Por que nós vamos poder levantar o rosto sem mácula? Aleluia. Sem culpa, sem pecado, sem mancha. Aleluia. Por que nós vamos poder levantar o rosto? Porque nós vamos ter abrido nosso coração para Deus. Se dispuseres o coração, versículo 13 do capítulo 11 de Jó. Se dispuseres o coração, aleluia, e estender a mão para Deus. O que é dispor o coração? Confessar. Abrir o nosso coração. Se nós abrir o nosso coração para Deus, contar tudo para Deus, tudo que nós fizemos de errado, o pecado que nós cometemos, as nossas falhas, os nossos erros, aleluia. Se nós reconhecermos que pecamos e abrimos o nosso coração para Deus e contar para Ele o pecado, a iniquidade que fizemos, arrependidos, se nós abrir o nosso coração para Deus, como que nós vamos contar isso para Deus? Em oração. A oração é um diálogo meu com Deus, é um diálogo seu com Deus. Você pode contar para Deus ali, abre o seu coração, dispuseres o seu coração a Deus e estenderem a mão para Deus. Estender a mão para Deus significa que você quer ser amigo dele. Aleluia. Que você aceita ele. Aleluia. E se nós lançarmos para longe de nós a iniquidade da nossa mão, se nós lançar para longe, deixar de praticar a iniquidade, usando as nossas mãos, pecando contra Deus, aleluia. E se nós não permitir habitar na nossa tenda, na nossa casa, injustiça, aí sim, então, levantarás o rosto sem mácula, sem culpa. Nós podemos levantar o nosso rosto sem culpa e nós estaremos seguros e não temeremos mais. Aleluia. Muitas das vezes o temor que nós sentimos, sabe aquele temor que nós sentimos? É um temor de culpa. Aleluia. Culpa pela iniquidade que praticamos com as nossas mãos. Aleluia. Culpa da iniquidade que praticamos até mesmo com os nossos pés. Porque tem lugares, aleluia, que eu e você não podemos entrar, não podemos pisar, porque vai levar nós pecar contra Deus, aleluia, e mesmo assim nós entra, nós pisa, aleluia, glória a Deus. Mas se nós dispusemos o nosso coração para Deus, abrir o nosso coração para Deus, aleluia, lançar fora, para longe de nós, a iniquidade que praticamos, aleluia, glória a Deus. E se nós deixar tirar da nossa casa, da nossa tenda, não permitir habitar a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula. Você pode levantar o rosto,
pode levantar a cabeça e andar de cabeça erguida. Aleluia. Sem mancha, sem mácula, sem se sentir culpa. Aleluia. Você estará seguro e não temerás mais, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de água que passaram. Ou seja, você vai se esquecer de todo o seu sofrimento. Aleluia. Tudo aquilo que você sofreu. Aleluia. Você vai se esquecer. Você vai esquecer da dor que o sofrimento te causou. Daquele tempo de sofrimento te causou. Você vai esquecer da dor, pois te esquecerá do teu sofrimento. E dele você só vai ter lembrança. Você vai esquecer da dor. Você vai lembrar. Por que você vai lembrar? Porque graças a Deus nós não sofremos de amnésia. Nós temos a memória boa. Então nós vamos lembrar do sofrimento. Aleluia. Nós não vamos esquecer da dor. Nós vamos lembrar do sofrimento, mas nós não vamos sentir dor. É isso. Aleluia. Nós vamos lembrar de todo o sofrimento que passamos, mas nós não vamos sentir dor, pois te esquecerás do teu sofrimento. Não vamos sentir dor. E dele só terá lembrança, como de água que passaram. Passou. Aleluia. Para a glória de Deus. Passou toda dor. Passou todo sofrimento. Em nome de Jesus. E você vai lembrar, mas não vai sentir dor. Aleluia. Por quê? Porque você foi curado. Você foi sarado. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 17. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja treva, serão como amanhã. Aleluia. A tua vida será mais clara. Aleluia, diante de Deus, porque não vai ter mais nada escondido. Você dispôs o seu coração a Deus, você contou para Deus. Aleluia. Então não tem mais nada escondido. Estará tudo posto na luz, que é Jesus Cristo. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja treva. O que significa isso? Ainda que nós passamos por luta. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus avisando os discípulos que nesse mundo nós vai ter aflição, nesse mundo nós vai ter luta, mas nós devemos ter bom ânimo, ser animado. Então, a nossa vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja treva, ainda que haja luta, que você esteja passando por luta, você esteja enfrentando problema, ainda que haja treva, serão como amanhã. Vai ter esperança, você vai sentir esperança de um novo amanhã. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Você tem essa certeza de que essa luta vai passar, de que essa prova vai passar. Aleluia, Ramana Surimiandarai. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Olha só, você vai se sentir seguro. Por quê? Porque haverá esperança para você. Haverá esperança de dias melhores. Aleluia. Olharás ao seu redor. Pode estar um caos ao seu redor. Aleluia. Mas você vai dormir tranquilo. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me farás repousar seguro. Você vai dormir tranquilo. Você vai ter o sono dos justos. Por quê? Porque nada mais te acusa. Você está livre de toda acusação. Aleluia, glória a Deus. Deitar-se-á e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor.
Você vai deitar sem espanto, ou seja, sem preocupação. Aleluia, você entregou na mão do Senhor o seu caminho, confiou nele, o mais Ele fará por você. Você tem essa esperança, por isso nada mais te espanta. Aleluia, glória a Deus. Muitos vão te procurar muitos procurarão obter o favor do Senhor através da sua vida. Mas os olhos dos perversos, aqui está falando da pessoa que é mal, da pessoa que não dispõe o coração a Deus, aleluia, das pessoas que não estende a mão para Deus, das pessoas que não lança para longe a iniquidade da sua mão, aleluia, das pessoas que permite habitar a injustiça na sua tenda, no seu lar. Mas os olhos do perverso, eles vão desfalecer. Aleluia. O seu refúgio vai perecer. E a sua esperança será o render ao Espírito. Aleluia. O perverso, a pessoa que é má. Aleluia. Os olhos deles vão desfalecer. Eles vão morrer e ir para o inferno, aleluia, perder a salvação. O seu refúgio vai perecer. O refúgio nosso, aleluia, é o céu de glória, aleluia, as mansões celestiais. Mas o refúgio do perverso, do maldoso, aleluia, vai perecer. Ele vai perecer no inferno. Aleluia. A sua esperança, tem esperança para o perverso. Tem esperança para o maldoso. Aleluia. Qual que é a esperança dele? O render do Espírito. Render ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está falando com você, perverso. Deixa de praticar iniquidade contra Deus. Estenda suas mãos para Deus. Volta para Deus. Aceita Jesus como único, suficiente Salvador. Tira para longe a injustiça de dentro da sua casa. Se volte ao Senhor. Se renda ao Espírito Santo de Deus. E assim, aleluia, você terá esperança de salvação. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra maravilhosa no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você e venha te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Jesus Cristo te ama.